Shalom a todos, estamos em Parashat Mishpatim. Bezrat Hashem, antes de falar da Parashá, quero deixar aqui uma pergunta que muitos têm. A gente sabe que a Torá, ela é como se fosse um manual da vida. Hashem criou um ser humano e precisa dar para ele manual. Qual é o objetivo dele? Por que ele foi criado? Então, se não tem Torá, não tem manual. Qualquer coisa que você comprar, você precisa do manual para saber como funciona. Não existe uma pessoa que fala, não, eu cheguei no mundo, eu faço o que eu quero. Não existe. Um segundo. Você que se criou? Não. Alguém te criou. Então, pergunta uma pergunta simples. Por que ele te criou? Para que ele te criou? A gente sabe que Deus deu a Torá, então claro que precisa a Torá para poder ter um objetivo na vida, significado na vida. Só que, até aqui tudo bonito, só que é difícil essa resposta, por quê? Porque muitos anos antes que foi dada a Torá, o ser humano foi criado. E Hashem, qualquer resposta que a gente pode entender por que ele não deu a Torá antes, mas aparentemente, muitos anos, o ser humano estava lá, sem nenhum objetivo, sem um manual da vida. Como a Hashem deixou uma coisa dessa? De criar alguém que não sabe o que fazer na vida. O que ele precisa fazer não tem objetivo. Não, espera, daqui milhares de anos vai chegar a Torá. Não dá para entender isso. Outra pergunta. A gente sabe que no momento que Hashem deu a Torá, ele ofereceu a Torá para todos os povos. E somente o povo de Israel falou na Semishma, aceitou. Os outros não queriam. Tá bom, não queriam, não tem. Mas então, agora, desde lá, quer dizer o quê? Que a maioria do mundo que não é judeu, eles não têm nenhum objetivo na vida por causa que eles não têm Torá, não têm um manual. Como dá para entender isso? Como dá para entender? Não tem objetivo, não tem nada. Foram criados, somente criados para trazer filhos, para comer, para beber, depois morrer. Qual é o objetivo? Alguém que não nasceu judeu. A gente sabe que, de acordo com a Torá, a gente não está obrigando, a gente não está nem oferecendo a alguém se converter. Então ele vai vir e vai falar, não, só 7 mitzvot você faz. Sim, mas qual é o meu objetivo na vida? Não tem nenhum manual? Estou fora do manual? O que quer dizer isso? Para que fui criado? Certeza essa pergunta muitos têm. Certo? Então a primeira pergunta, qual era o objetivo da vida antes da Torá? E depois da Torá, qual é o objetivo da maioria do mundo? Então, para entender, na verdade a gente vai ver. Vamos começar nossa Parashá, Parashat Mishpatim, começa sobre as leis de Ben Adam Lachavero. Depois dos 10 mandamentos na Parashá passada, imediatamente começa com todos os mitzvot. E faz questão a Torá de começar com mitzvot que Ben Adam Lachavero, que são entre a pessoa e entre o amigo dele, todos os mitzvot, não roubar, que precisa dar, o que está acontecendo se tem alguém que tem um escravo, tzedakah, mitzvah de tzedakah, tudo isso que tem a ver Ben Adam Lachavero, uma pessoa com um amigo dele. E a pergunta é, por que começar com esses mitzvot? Começa com a mitzvah de tefilim, começa com a mitzvah de tzitzit, começa de kasher, por que começa com esses mitzvot de Ben Adam Lachavero? Então, vamos, Bezrat Hashem, começar a entender uma coisa muito importante de acordo da Kabbalah que fala o Baal HaSulam. Primeira coisa, por que Hashem criou o mundo? Para que? Estamos no Playmobil dele, ele está brincando com a gente. Qual é o objetivo que Hashem criou o mundo? Resposta, sabemos, Mesilat Yesharim Rabbi Moshe Chaim Luzzatto escreve no livro dele, todo objetivo que a pessoa foi criada é porque Hashem criou o ser humano para dar o melhor para ele. Hashem queria dar o melhor para o ser humano. Aí você vai falar, mas por que ele tem um mau instinto? Chama Yetzer Hara. Por que ele tem isso ou aquilo? Famosa resposta, já que a recompensa verdadeira, eterna, não limitada, é uma recompensa espiritual lá no mundo vindouro. No mundo vindouro, se uma pessoa vai receber, não vai ter livre-arbítrio, não vai ter mau instinto, vai receber tudo de graça. Tudo de graça
ele vai ter vergonha de receber a recompensa, e alguém que você dá para ele coisas e ele tem vergonha, você não está dando uma coisa boa para ele, somente ele fica com vergonha. Por isso, uma pessoa tem um mau instinto, tem livre-arbítrio, ele faz as coisas boas, ele recebe a recompensa que ele merece. Mas no final das coisas, Deus ele tem um objetivo só, que o ser humano vai receber tudo, vai ter o maior prazer que existe nesse mundo. Por isso que ele criou o mundo. Tudo bem. Então temos o primeiro passo. Vamos ao segundo passo. Falamos que o maior prazer da pessoa, quer dizer, Hashem queria dar o maior prazer para a pessoa. Qual é o maior prazer? De comer muito, de ter sempre comida, está limitado. De ter casas e casas, também está limitado. Com o tempo ele não vai ter prazer disso. Qual é o prazer verdadeiro? É um prazer sem limites. É um prazer espiritual. Esse prazer, como uma pessoa, podemos falar com uma satisfação, escrever um livro, quando uma pessoa tem uma satisfação, ter um filho, mas ainda mais isso um pouquinho. Prazer espiritual é quando uma pessoa está se sentindo que não está limitado do material. Ele fica mais espiritual, ele está se sentindo como se fosse voando. Ele não está mais limitado, não qualquer coisa faz ele cair. É uma pessoa elevada, isso é o maior prazer que uma pessoa vai ter. E por esse motivo, Hashem criou o ser humano de ter esse prazer quando uma pessoa ele vai ter o prazer, não somente, claro, o material também ele vai precisar, mas o objetivo é de ter um prazer espiritual, quer dizer, não depender do material. Isso que uma pessoa vai, esse é um prazer espiritual. Então, temos a primeira etapa, porque Hashem criou o mundo, para dar o melhor. O que quer dizer o melhor? Que a pessoa vai ter um prazer espiritual. A pergunta próxima, como uma pessoa pode chegar para ter um prazer espiritual? Então, a resposta é assim. Como que uma pessoa ele se conecta com alguém, ele vai se sentir, assim que uma pessoa mais ele vai ser perto de Hashem, mais vai ter um prazer espiritual. É isso a terceira etapa. A pessoa, para poder ser mais espiritual, mais perto de Hashem vai ficar, mais vai se sentir mais espiritual. Mais longe de Hashem vai ficar, ele mais material, ele não vai ter um prazer espiritual. Isso é a regra. Muito bem. Agora, como uma pessoa vai ficar mais perto de Hashem? Vamos entender como o ser humano fica conectado um com o outro. Tem coisa comum. Alguém, um rapaz, quer casar, ele vai sair com uma moça, mais coisas comuns que eles vão ter, entre eles, vai ter conexão entre eles. A mesma coisa acontece no espiritual. Eu quero ter uma conexão com Hashem, eu vou precisar querer ter uma coisa comum que Hashem quer e eu quero. Falamos que o Hashem quer somente dar. Eu preciso me trabalhar. Fui criado com a vontade padrão de sempre receber mais comida, dinheiro, tudo isso. Preciso me trabalhar, desenvolver, de menos querer receber, mais querer dar para os outros. Então, querer receber sempre, nós sabemos falar Amalek. Isso é o maior do ruim, a coisa pior que existe é sempre querer receber. A melhor coisa é sempre querer dar. Agora, como o cálculo ficou? Se a gente quer dar, a gente não vai querer receber, somente dar, então como a Hashem vai dar para a gente? Resposta simples. A gente quer receber de Hashem para compartilhar, para dar. Aí a gente vai ter vínculo com Hashem, estar mais perto de Hashem, o maior prazer existe no mundo, e assim para compartilhar com todo mundo. É isso o objetivo de tudo, para ser uma pessoa perto de Hashem. Como você faz isso? Que ele está dando. A pessoa desenvolve o maior prazer de dar e ajudar os outros.
Até agora a gente entendeu o que Baal HaSulam fala. Todo o objetivo da pessoa chegar para esse mundo, de ficar mais perto de Hashem, se chama Argashat Hashem, perto de Hashem, é quando ele vai dar. Só isso. A gente não falou de Torah e Mitzvot, a gente vai falar depois, mas por enquanto a gente entende perfeito que uma pessoa foi colocada aqui no mundo, mesmo antes que foi dada a Torá, tem objetivo para cada ser humano desenvolver a vontade de dar para ser mais perto de Hashem. E mesmo quando foi dada a Torá, e quem não recebeu a Torá, tem ainda esse objetivo de dar o melhor, de fazer de tudo, de menos querer receber e mais querer dar. Muito bem. Agora, onde entra a Torá e a Mitzvot? A Torá e a Mitzvot que a gente recebeu é para educar a pessoa, para ser alguém que gosta de dar. Torá, especialmente todos os Mitzvot, mesmo de fazer brachá antes da comida. Uma pessoa, qual é o padrão dela? Tem comida gostosa, a gente fala, espera, você precisa comer. Você vai fazer brachá antes. Você não vai desenvolver mais a vontade de receber, mas que primeiro agradece, primeiro espiritual. Isso que uma pessoa precisa ter. E a gente perguntou por que começou todos os mitzvot com Ben Adam Lachavero. Porque é aí que a pessoa desenvolve a coisa de dar. Porque quando ele está com alguém com um amigo dele, um marido com a esposa com o marido, eles têm agora como se fosse uma briga. Quem vai ter mais? Quem é mais importante? Quem é isso entre as pessoas? Ele precisa desenvolver. Não quero pegar. Claro que não vou querer roubar. Eu quero dar para os outros. Isso é o grande trabalho. Quando uma pessoa vai fazer Torá e Mitzvot com qualquer detalhe que tem, a Torá e Mitzvot é um presente. O objetivo é o quê? De ser mais perto de Hashem. Cada mitzvah que a gente faz, cada coisa que a gente faz, a gente fica mais espiritual com a vontade de dar. Mais averot e coisas que a gente, para nós, egoístas, a gente fica mais longe de Hashem. Está escrito antes de nascer, tem um anjo que ensina a Torá para o feto, e antes de nascer o feto, ele fala para ele, eu estou te fazendo jurar, Tiye tzadik al tiye rasha. Fica tzadik, justo, não fica perverso. O que quer dizer isso? Muito geral. Dá instruções para ele. Isso fica tzadik, não fica rasha. Resposta a uma coisa incrível. Tzadik em hebraico são 4 letras. Tzadik, Dalet, Yud, Kuf. Em hebraico são 4 cantos do mundo. Norte, Sul, Oeste, Leste. Sim? Tzafon, Darom, Yam, Kedma. 4 cantos, o justo ele olha nos 4 cantos, ele não olha a si mesmo. Não é ele o mais importante. Rasha é Rak Shel Atzmo. Iniciado as letras somente dele mesmo. Ele olha a si mesmo. Querendo só receber para nós, isso é perverso. Querer mesmo receber, mas poder dar, olhar os outros, isso é o justo. Agora a gente está entendendo porque a Torá começou com coisas de Ben Adam, Lachavero para a pessoa. Falamos, Hashem criou o mundo para dar o melhor. O que quer dizer o melhor? Ficar perto dele. Como uma pessoa fica perto dele e fica sempre querendo dar. Como ele educa a si mesmo para sempre querer dar? Com Torá e Mitzvot. Presta atenção agora, a gente vai ver uma coisa dos nomes dos parashiot que estão agora nessas semanas. A gente tem quando o povo de Israel ficou povo na Parashat Beshalach, saíram do Egito. Depois temos Torá, depois tem Mishkan, a doação do Mishkan. De acordo com os nomes das Parashiot, a gente vai entender todo o objetivo da pessoa do mundo. Beshalach quer dizer foi mandado. O ser humano foi mandado, a alma dele, de mundos muito elevados, foi mandado aqui no mundo. O que ele precisa fazer? Ele está aqui no mundo, o que ele precisa fazer? Yitro. Yitro é Torá. Yitro foi dado os 10 mandamentos. Ele precisa aprender, primeira coisa. Segunda coisa, Mishpatim. Fazendo mitzvot, depois que ele aprendeu, ele precisa praticar. Não somente estudar acabou. Praticar 613 mitzvot.
Tudo isso para quê? Próxima parashat Terumá. Terumá é uma doação. Para poder ser uma pessoa giver, em inglês se fala. Ou mais pessoa que dá. Isso é Terumá. Depois disso, próxima etapa, Tetzaveh. Tetzaveh, ele fica mais perto de Hashem. Tzevet, ele fica perto de Hashem. E depois temos Kitissá. Kitissá vai ficar elevado. Isso exatamente. O objetivo da pessoa de ficar mais perto de Hashem, quando ele vai dar, mas para ser a pessoa melhor que vai dar, sempre pensar sobre os outros. E qual ferramentas que o povo de Israel recebeu? E a Torá e a Mitzvot. Mais uma pessoa faz Torá e Mitzvot, mais ele vai ser uma pessoa que vai gostar de dar, aí vai ter o maior prazer que existe no mundo, que é o prazer espiritual. Shabbat Shalom.